Êxodo, capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo,
ele disse tudo isso. Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Viste que dos céus eu vos falei. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Salmos, de número 35. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim.
Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os, ó anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Cortava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim. Os abjetos, que eu não conhecia, dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste. Não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça, e o teu louvor todo o dia. Marcos capítulo 15. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais, em um tumulto, haviam cometido o homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes
lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei, então, deste a quem chamais o Rei dos Judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pais de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe a sorte, para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E,
Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto.